tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de agosto de 2012, sábado. O verbete é de número 2376. Ele tem 7 páginas, 53 logias e 17 máximos. O tema é comunicação interassistencial. A especialidade é comunicologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe é o especialista aí e veterano, professor Marcelo. Cuidado com ele. Hein? Definição. A comunicação interassistencial é o ato ou efeito de a consciência emissora transmitir e receber informações, interagir ou compartilhar conceitos e ideias a receptor intra e ou extrafísico, utilizando abordagem técnica precisa, assertiva e multidimensional, de modo a ocorrer a interassistência cosmoética. O holopensene assistencial na manifestação da comunicação holossomática. A empatia do saber ouvir para saber responder. A precisão comunicativa nos processos assistenciais. A claridade íntima refletida na clareza expositiva da ideia esclarecedora. A didática comunicativa nos processos de desassédio. A comunicação de ideias impactantes na realização da TARES. A inteligência evolutiva na expressão intrafísica das ideias tarísticas. Eu li apenas uma parte, tem mais de 20 linhas aí a fatologia. A comunicação interassistencial com foco no assistido. A comunicação energética. A comunicação paraterapêutica da consciencioterapia. A autovivência do estado vibracional profilático. Os recursos e para-recursos energéticos aplicados na apresentação midiática da conscienciologia. A força presencial. A perspicácia da leitura energética dos ambientes na assertividade comunicativa esclarecedora. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre taxologia, com 5 veículos de comunicação interassistencial científica da conscienciologia, disponíveis para a difusão dos achados autopesquisísticos. Vale a pena ver isso. Na contextologia, nós temos 5 contextos comunicativos. Com calma. Agora, esses estão bem distribuídos e tem detalhes de cada um dos contextos, tá? Agora, na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos autoexpressão, categoria de comunicação, comunicação lacunada, comunicação modular, comunicação não verbal. A comunicação, agora a fase enfática, a comunicação interassistencial, excelente recurso para a promoção da TARES e da evolução consciencial, pois favorece a intercompreensão e a anticonflitividade, rumo à mega-fraternidade. Você pratica a comunicação interassistencial de maneira profilática? Quais têm sido os ganhos evolutivos decorrentes da comunicação, tendo foco na interassistencialidade? Agora, a bibliografia específica apresenta 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Carlos são 20 itens. Mega-GESCOM, esclarecimento, histrionismo, transmissão, exposição. Verbação, autoexpressão, informação, interlocução, intercompreensão. Intencionalidade, megafraternidade, cosmoética, empatia e telepatia. Pangrafia, impactoterapia, comunicologia, interassistenciologia e grafopensenologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é fanatismologia. O argumento é omni-analítico-lógico. Quem quiser dar uma olhadela sobre o processo de fanatismo e a parúzia, que é o processo da segunda vinda de Cristo à Terra. Eu estou falando aqui, para a gente ver essas bobagens, as tolices que tem por aí. Agora aqui, o nosso processo de questionamento.
Já aconteceu algumas vezes de vir flashes em minha tela mental relacionado com alguma situação em determinados momentos do meu dia a dia. Esses flashes vêm com conteúdo parecido com o que estou vivendo, além de vir com o sentimento de que era para estar ali, como se estivesse confirmando aquele momento. Parece que eu já sabia que estaria ali. Isso poderia ser um marco planejado durante a intermissão ou pode ser uma extrapolação? Olha, pode ser tudo isso, mas pode ser também o dejaísmo, é o déjà vu. Isso aí, às vezes, acontece com a pessoa. E outra coisa, se examinasse você, nessa hora, não estava assim um pouco estafada, cansada, exausta, com sono atrasado, alguma coisa nesse sentido, porque isso aí, às vezes, dá essa repetição com um processo que parece que tudo está acontecendo, que a gente já viveu, ou parece que aquilo foi marcado. Ao professor, o povo é muito crédulo. Se alguém resolver abrir hoje uma igreja de fundo de quintal, a Santa Girafa, vão aparecer umas 50 pessoas por lá no primeiro dia. Como reverter esse quadro tão desalentador? A solução para esse mega câncer da humanidade, com metástases onipresentes? O senhor não desanima com esse quadro? Não. Eu não desanimo, não. Eu só escrevo, né? Você viu que eu escrevi sobre a Santa Girafa, direitinho, bonitinho e tal, e sobre o mega câncer da humanidade. Agora, não desanimo pelo seguinte, eu conheço Serenão. Se eu pudesse, se alguém me viesse pedir alguma coisa, eu falaria assim, a única coisa que eu posso te oferecer melhor é você conhecer o Serenão de perto. Se você conhece, você vai ver que você vai ter uma esperança enorme daí em diante. Porque a humanidade vai tudo se transformar em Serenão. Isso é o máximo, vale a pena. De modo que eu não tenho esse negócio de desanimar, eu não tenho problema de dúvida, não tem nada. Muito embora, eu não tenho certeza absoluta de nada. Eu sou do princípio da descrença. Eu indago, eu procuro pesquisar, eu questiono, eu debato. Faz parte. Agora, eu quero aqui responder a nossa amiga para insistir na assistência. É o caso da filha. E eu vou recolocar o nome na Tenetes. Insista com ela, que ela ainda é muito moça, isso aí é normal. E você sabe, a moça, quando fica assim, acha que é tudo, né? São os pecadilhos da mocidade. Agora, ó, você não falou, mas coloca também seu esposo trabalhando para ver se ajuda a filha. Do jeito que você falou aí, ele está um pouco ausente. Coloca ele nessa história, não deve ser só a mãe, não. O pai também deve entrar nisso. Agora, gente, eu queria falar aqui com vocês uma coisa. Atento às necessidades evolutivas do grupo da CCCI, a Editar está realizando hoje e amanhã, dias 4 e 5, promoção da obra Manual de Megapensentes Trivocabulários. O valor é de R$60. O livro está disponível na epígrafe da livraria de Foz do Iguaçu. O site é www.shopcons.com.br. É o manual de Megapensentes e Vocabulários que eu li aqui, que a maioria nunca leu isso. Eles não viram também, hein? Pois é, de 60 passou para 35, é isso? Hein? Quanto? 39? Então tá. Olha, o valor é 60, passou então para 39, tá certo? Que eles aqui não deram aí o total que passou. Só falaram que era 60. Só que tem que estar fazendo promoção, eles não falaram quanto. Quer dizer que é 39. Agora, ó, esse livro aí, a maioria não leu. É tanto que a gente não vê ninguém falar sobre 200 fórmulas de português que tem lá. Agora, eu trabalhei nisso durante anos, e o livro já foi publicado durante anos. Ninguém falou nada. Quer dizer, eu acho que eu joguei fora o meu serviço. Né? Agora, professor... Mas, ó, ele me ajuda até hoje. Eu estou usando demais agora o manual no livro aí do dicionário. Agora, professor Valdo, tem uma coisa que também é muito interessante, mas acho que está esgotado, que a Editares podia renovar, que é o DVD do curso Megapensentes Trivocabulários, que é alguma coisa assim de muito especial.
que é? O DVD do curso que o senhor deu de Mega Pensenes. A Editares podia reeditar aí o curso lá, a gente explica tudo sobre o processo de comunicação, muito bom também. etc. Tal. Agora, eu estou fazendo mais Mega Pensene Trivocabulários. Lá tem 12 mil e tanto. Eu estou fazendo, já tem alguns milhares mais. Mas eu estou fazendo já e publicando, eu já vou publicar. Quase todo dia eu faço Mega Pensene Trivocabulário. Eu acostumei com isso. Entende? Às vezes vale a pena para ele dar umas ideias para o povo. Valdo, O quê? depois, só que nós temos usado bastante para o verbete. Como é que é? Para fazer o verbete, nós temos usado bastante o trivocabulário aí. Ah, tá? Eu custa admitir, mas estamos aí. Um em 100. Todos, Um em 100 usa, não é isso? 1%. verbetógrafo. Não, tem 159. Mas agora, uns 2 já usaram, é isso? Tá certo. Agora, ó, Legal, eu nunca vi alguém estuda me a técnica. perguntar como é que são as fórmulas para fazer o verbete. Eles devem estar copiando. Isso aí, copiar, tudo bem. É isso que eu ia falar. A gente copia lá, mas estudar Copiar as é uma fórmulas coisa. mesmo, ninguém Não, Agora, elaborar é outra. Você vê, ele dá ideia para a gente fazer um outro. Mas, olha, pode copiar à vontade, tá? Ele foi feito para Mas isso. também pode copiar lá, é permitido. Agora, ó, eu entrego Então, o professor Marcelo para você. Agora, cuidado, porque ele hoje está com uma infraestrutura aí de comitê especial que tem cuidado. Até a Cecília está aí do lado dele. Cuidado. Professor Valdo, posso dar uma informação aqui que está... É que assim, a gente fez o programa Bibliografia, então surgiu uma questão logo no primeiro programa, se podia ou não podia copiar o Mega Pensene do livro. Então a gente conversou com o senhor, desde que já não tenha na enciclopédia. Isso, e além disso, se copiar, tem que colocar a referência da página que copiou e com a bibliografia do livro Mega Pensene. E tem que olhar para não repetir. Agora, na enciclopédia, é preciso de ver se já não foi publicado em outro, para não estar repetindo. Só isso que a gente tem que olhar. Agora o Marcelo... Agora tem 12 mil e tanto. A pessoa pode escolher à vontade. Mas às vezes eu olho de eu olho lá do teu e passo, aquilo dá uma ideia para eu fazer um outro. Ver se tem aquela frase. Eu nunca copiei, mas pode copiar também, né? Pode. Mas então para o Marcelo. Na fatologia, na terceira e quarta linha, a comunicação de ideias impactantes na realização da TARES. Nesse aspecto é que, quando nós vamos trabalhar com o processo da tarefa do esclarecimento, as ideias normalmente elas já são impactantes, né? Para nós que estamos nesse ritmo, estudando já há mais de 2 décadas a Conscienciologia, dando aula há mais de 15 anos, lidando com a Conscienciologia em itinerância, usando esses conceitos no nosso dia a dia, isso às vezes passa até a ser um pouco, vamos dizer, banal, alguns conceitos. Mas para a pessoa que está chegando, a hora que você apresenta aquele conceito da Conscienciologia, que ele é impactante, ele é profundo, ele faz a pessoa refletir, isso gera um impacto na pessoa, entende? Então, a gente conseguir trabalhar com isso, levando os conceitos da TARE até as últimas consequências, é que é o mais sério. Da gente, em qualquer contexto que esteja, conseguir bancar esse conhecimento e a teática que a gente tem sobre a Conscienciologia. Eu pensei que tudo, vamos dizer, praticamente tudo da TARES é impactante para quem, principalmente para quem não sabe ainda. Normalmente sim. Agora tem aquela ideia que chama mais atenção. Tem umas que chamam mais. Às vezes o intermissivista ele chega em função do princípio da descrença. O que chama atenção para ele, que impacta ele, é o princípio da descrença. O outro chega em função do fenômeno da projeção consciente. O outro por causa da ideia de proexis, sentido de vida, de realização, de missão. Então, para cada pessoa também existe uma senha mais específica, né? Aquela ideia que vai mexer mais com a memória da pessoa, que vai mexer mais com a cognição dela e fazer com que ela se afinize e reconheça esse corpus de conhecimento que é a Conscienciologia. Agora, na página 2, na própria fatologia segunda
segunda e depois terceira, as ideias faladas, porém não escutadas integralmente durante a impactoterapia. Esse daqui é Isso eu coloquei pensando no seguinte: então a pessoa ela está fazendo uma comunicação, ela vai conversar seriamente uma ideia com uma pessoa, e aquilo vai gerar um impacto, porque ela vai levar um nível de reflexão, de esclarecimento, que vai mexer com a intraconsciencialidade do indivíduo. Às vezes ele usa o mecanismo da audição seletiva. Então o que ele faz? Você está falando e ele ouve ou seleciona somente aquilo que interessa, aquilo com que ele consegue conviver ou aceitar, ou que não incomode tanto. Então, cabe à pessoa que está também praticando o processo da comunicação interassistencial perceber isso para mudar a abordagem, mudar o approach, mudar a didática, o exemplo, frisar algumas coisas, às vezes chamar atenção. Então eu uso isso, eu falo assim: você está prestando atenção nisso? Ó, esse ponto aqui é importante, porque lá na frente você vai ver, você vai dar razão nisso que eu estou te falando. Naquela hora, a pessoa às vezes ela nem está entendendo direito aquilo ou admitindo que você está falando. Passa um tempo, 1 ano, 2 anos ou meses, a pessoa volta e confirma para você: puxa, você tinha razão naquilo. Então isso é técnica, é macete. A pessoa percebe que o outro está fazendo audição seletiva e ele chama atenção para aquele aspecto que mais à frente, quando ele estiver lúcido, ele vai compreender e vai poder tirar proveito. Tá, ok, obrigado, hein? Queria que você comentasse na sua tecnologia quando você fala da facies histriônica, porque isso aí é uma facies de 2 gumes. Então eu queria que você comentasse, porque é uma coisa bem séria, ajuda muito, mas pode ser também um problemão. Você pode comentar? Se a pessoa passar do limite. Esse aqui é um verbete, a professora Adriana Lopes ela escreveu, mas o comunicador ele não pode ficar com aquela cara de papel. Então ele faz aquela cara de palmeira ao vento. Então é comunicar, não tem, paisagem ao vento, não pisca, não mexe, não tem uma expressão facial. Então ele tem que saber lidar com essa questão de fazer o histrionismo, as faces histriônicas, às vezes não só as faces, mas o gesto, a movimentação, às vezes bater na mesa para chamar atenção, né? A pessoa está ali, está dentro de um processo de assistência, de desassédio, e ele coloca mais ênfase, bate na mesa, faz uma cara feia. Então tudo isso é um conjunto de coisas que é como se fosse um teatro, um psicodrama, que naquele momento faz parte do contexto multidimensional e é adequado. Isso não quer dizer que a todo momento a pessoa tem que fazer isso. Ela tem que saber lidar com isso, né? Ela usar de maneira cosmoética esse artifício que pode ser interassistencial. Senão ela pode virar apenas como se diz, um teatrão, um ator de teatrão, né? Ou seja, ele vira só um canastrão, um personagem, ele não é espontâneo, ele não é sincero naquilo que ele está fazendo. A gente nota que a pessoa que tem um problema de expressar emoções, né, a alexitimia, ela não tem a expressão facial correspondente. Então fica uma coisa assim, que sai um som, mas a cara é outra. E por outro lado, a pessoa extremamente expressiva, ela também sofre com esse problema se ela, por exemplo, na mídia, você vê que uma expressão e um olhar significa tudo. Pode derrubar tudo ou pode levantar tudo. Então a gente vê isso muito agora no debate político. As expressões, faces histriônicas e coisas e sinais que revelam a personalidade que a pessoa não nota que ela tem. Por exemplo, a ausência de contato visual. Há pessoas ainda que a gente convive hoje aqui que elas não fazem contato visual. E a ausência de contato visual é típica do autismo, por exemplo. Ela foge, né? Ela não faz o contato visual, ela responde no vento aqui, assim. Você está aqui, a pessoa responde aqui. Então, essa ausência de contato também mostra um escondimento, uma condição que a pessoa não está com as energias abertas, não está disposta a encarar a energia do olhar da outra pessoa, né? Então, a pessoa saber utilizar a técnica das faces histriônicas de maneira interassistencial é muito produtivo porque ela cria empatia. Ela vai criar empatia de acordo com o público e o momento em que ela está vivendo. Então, numa televisão, por exemplo, às vezes a pessoa está lá dando a entrevista, falando de conscienciologia, e ela pega e ela se refere ao telespectador como se ele estivesse ali dentro do ambiente. E ela olha para a câmera como se estivesse olhando para ele. Esse olhar, ele é penetrante. Ele vai lá dentro da casa da pessoa e faz a empatia com ela e traz ela para dentro do assunto que a pessoa está falando. Agora, isso é uma questão de técnica. Técnica que a pessoa vai usando, daqui a pouco ela sabe quando fazer e quando recuar com isso.
Marcelo, aqui na página 2, para fatologia, não na linha de baixo para cima. A inarticulação de palavras na transmissão da ideia extrafísica em bloco. Isso. Esse é o processo da comunicação extrafísica, né? Então, você está no extrafísico, às vezes a Consex ela precisa articular a palavra. Ela vai falar com o projetor e ela movimenta para a boca, ela se expressa assim, falando. A Consex mais lúcida, ela pode olhar para você, ela pode fazer uma transmissão mental. Então, vai aquela telepatia, às vezes ainda articulando as palavras mentalmente. E tem aquela que vai daí em bloco. A informação ela vem assim por inteiro. Você capta aquela informação, ela não precisa falar nada. Ela transmite essa informação toda em bloco e você compreende a essência, o conteúdo da ideia que está sendo passada. Isso favorece, às vezes, vamos dizer, a trazer essa informação, porque vem uma informação em bloco, vem a essência, o projetor ele retorna para o corpo, ele interioriza, aí ele começa a lembrar da experiência e vem aquele fio que era a essência, daqui a pouco desencadeia a rememoração toda do que ele viveu, onde que ele estava, como que era com o sexo que ele teve contato. Então isso acontece. E isso faz parte de uma leitura, né? É igual a gente tem aqui a leitura labial, os gestos, os sinais, extrafisicamente você tem essa possibilidade de ter essa captação mais avançada, que é a informação em bloco. Porque são universais, né? Sim, porque aí a gente começa a transcender o próprio, vamos dizer, a própria linguagem, né? Você já vai na essência da informação que é transmitida de uma consciência para outra consciência. No Projeções da Consciência, isso tem lá a projeção onde o professor Valdo teve contato com a Consex Livre, e existe essa comunicação. Ou seja, foi um discurso, se não me engano, ele coloca algo assim, um discurso falado, mas silencioso, nada foi dito, mas tudo foi entendido. Tudo foi compreendido por quem estava lá. Hoje lembrava disso. Marcelo. Mais uma. Efeitologia, o primeiro item. O efeito da organização interna das ideias na clareza comunicativa. Isso é interessante porque é um exercício, né? A pessoa vai se comunicar. Então, se ela é muito impulsiva, ela primeiro fala e depois ela vai pensar. Aí que vem um arrependimento, porque ela falou, depois ela tem que consertar, não foi bem isso que eu quis dizer. Então ela precisa começar a fazer um exercício de pensar antes, que é o exercício de refletir, ponderar as informações que ela está pensando, para pesar o que ela quer utilizar, ter discernimento e falar. Então olha o mecanismo, né? Pensar e refletir, ponderar, discernir o que você vai falar e aí sim comunicar. Então isso forma uma clareza íntima que fortalece a expressão da ideia que ela está querendo passar. Entende? Ela começa a organizar melhor intimamente as ideias, internamente, para depois expressar. Isso facilita muito a comunicação. Marcelo, aqui no ar. Diga lá. Parafatologia, na página 2. Assim, no finalzinho da 11ª linha, de baixo para cima. Começa a comunicação científica das pesquisas multidimensionais. Já perguntaram isso? Não. Eu sou... Aonde que está? Tá? 11ª linha, no finalzinho. A comunicação científica das pesquisas multidimensionais. Fala um pouco sobre isso. A co-comunicação. Você teve uma ideia. A co-comunicação? Aonde que você está? A comunicação científica das ideias das pesquisas da Consciologia. Multidimensionais. Então, multidimensionais. Você teve uma experiência, né? Aquele binômio que a gente diz sobre um fenômeno. O fenômeno ele sempre tem a parte fenomênica, a experiência em si, e ele tem o conteúdo, ele tem a mensagem. Então, a gente saber das nossas vivências multidimensionais, tirar a informação, o conteúdo, a mensagem importante que está sendo transmitida ali, vai facilitar para a gente gerar as nossas neo-ideias e comunicar a partir de artigos científicos, a partir de um verbete, de um neo-verbete, a partir de uma apresentação num congresso, num simpósio, enfim, de uma comunicação para a mídia, de um artigo para um periódico de jornal, ou até o tema de uma palestra. Então, a gente conseguir olhar os fenômenos que a gente vive, buscando entender isso. O que esse fenômeno quis me trazer em termos de informação. Qual é o conteúdo? Qual é a mensagem que ele está passando? Porque aí eu vou fazer uma comunicação científica das minhas vivências, da minha realidade interdimensional. Ou seja, não é só de uma expressão, de uma ideia que eu tive, mas eu começo a usar as vivências
extrafísicas ou multidimensionais para trazer também ideias e colocar no meu cotidiano comunicativo. Então é a teática, né? É a teática. Agora, é a teática expressa através da comunicação, que pode ser oral, pode ser gráfica. Por que consciência Tem outra questão. Pode Tem falar. uma segunda. Pode falar. Ainda no finalzinho, na parafatologia, mas aí é no final da 7ª linha, de baixo para cima. Ok. A próxima é minha. Triscagem parapsíquica, comunicando a ectoplasmia do sensitivo insuspeito. O Isso. sensitivo insuspeito eu achei interessante. Fala um pouco. É aquele que as pessoas não suspeitam que ele é o sensitivo. Por isso que ele é o sensitivo e insuspeito. Ou seja, ninguém percebeu que a pessoa é sensitiva. Ela está ali, ela está expressando que ela tem sensitividade, as pessoas não notaram. De repente, você olha para ela, você vê que ela está com a triscagem, você vê que ela está com um olhar, que ela está entrando em transe. Você fala, espera, aquela pessoa ali, ela é sensitiva. Né? E isso acontece. A pessoa, às vezes, nem sabe que ela é sensitiva. Ela não tem essa autoconsciência. E no momento de uma movimentação de energia maior, ela apresenta isso e você percebe. Isso aconteceu com você? E como é que você se descobriu? Como é que você se descobriu? Já aconteceu sim. Eu nasci numa família de sensitivos, tá? Desde o meu bisavô, ele era médium, trabalhava com mesas, trabalhava no centro, a minha família toda é parapsíquica, então... Até o jardim estava cheio de sensitivo. Até o jardim estava cheio de sensitivo. Então a coisa mais comum que acontecia era isso. Né? Você estava ali numa reunião, e como eram médios inconscientes, então às vezes estava ali numa reunião e de repente você percebia que a pessoa ficava diferente. Você olhava, daqui a pouco ela tinha uma incorporação. Então aí eu comecei a entender quando o professor Walter falou que isso chama triscagem, para mim foi muito fácil entender, porque você vê na cara da pessoa que ela está diferente, que ela está entrando em transe. Muito obrigada, Marcelo. Agora, hoje está acontecendo uma coisa diferente. A nave capitana está sem esquadrilha. Sempre tem um monte de gente em torno dela. Hoje ela está sozinha. Cadê o povo, hein? Sumiu. Os visíveis ainda não chegaram. Deve ser sábado, ainda vem ainda. Mas ainda não. Estou esperando, estou de olho. Então, aqui, não, eles não estão apenas aqui. Vem cá, eles não foram separados para transmigração, não, né? Porque os visíveis, os invisíveis, professor, os invisíveis estão em todas as partes aqui, não é só aqui. Por que consciências talentosíssimas, cheias de trafores expressos nessa vida, muitas vezes com mais trafores do que nós, não evidenciam passagem prévia pelo curso intermissivo? Não, de cara deixa eu responder esse tópico, ainda tem mais aqui. Talentosíssimas em quê? Tem cara que é ótimo como sniper, atirador de elite, mata 1 quilômetro de distância com um tiro. Que talento! E a vovozinha, vai bem, ô companheiro? Se elas possuem tais trafores nessa vida, é sinal que já desenvolveram em outras, o que mostra haver algum mérito, sim, de matança. O que determina, então, a entrada no curso intermissivo? São os trafores utilizados assistencialmente ou algo mais específico? É lógico que é isso. Agora, talento é a vovozinha, tá? Vamos devagar. Quando vai falar de talento, eu quero saber, talento em quê? Por quê? De que modo? Como? Qual é o background da pessoa? Professor, a autoemoterapia funciona? Olha, tem gente que gosta dessa terapia. Agora, se ela fosse muito boa, seria comum. Então não é lá essas coisas, porque senão todo mundo estava tirando sangue aí para dar para o outro. É muita tapiação isso aí. É moda, né? Tem muita moda. Moda. Isso durante uma temporada, isso foi muito usado. Há uns 60 anos por aí. Professor, ultimamente estou conseguindo me projetar depois de trabalhar com energias antes de dormir. Porém, saio do soma cego. A visão é inconstante. Na última vez, encontrei uma pessoa com uma imagem que me falou que agora que conheço o mundo extrafísico, minha vida tornar-se-á perigosa. Na hora, pensei que não seria algo que o professor diria. Então, julguei a energia para ver se a plasmagem mudaria. No momento que fiz isso, fui teletransportado para outro ambiente e acordei. Existe algum exercício específico para projeção cega? É nesse tipo de projeção, objetos que não existem no ambiente podem ser criados?
tudo isso pode acontecer. Agora, você tem que trabalhar com a sua autolucidez e dominar as energias mais na questão da projeção. Esse é que é o caminho. Agora, Albert Beethoven, na página 3, tecnologia, terceira linha. A técnica de checar a qualidade das intenções da comunicação. Por favor, poderia ampliar? Então, nessa técnica, ela serve para os dois lados. Para quem está fazendo a comunicação, então a pessoa ela vai pensar, ela vai fazer um solilóquio, né, aquela conversa mental, ela vai se perguntar, qual é a minha intenção com essa comunicação? O que eu quero, sinceramente, com isso que eu vou falar agora? Qual é a intenção? Qual é a minha intencionalidade? A minha intencionalidade é cutucar o outro, é agredir, é expor, é assistir, é esclarecer. Então ela faz esse mecanismo intimamente antes dela expressar. Ela qualifica a intenção. Se naquele momento ela chegou num ponto que ela fala, não, a minha intenção aqui eu ia falar isso só para cutucar outra pessoa. Aí você vai refletir, vai ser assistencial para o outro? Porque às vezes você vai cutucar sim, mas isso vai fazer a pessoa pensar. Agora, se a sua intenção é espúria de cutucar o outro, de mostrar que você é melhor, então o discernimento te indica que você nessa hora, melhor calar-se, né? Melhor não falar, deixar para um outro momento, melhorar a sua intencionalidade para fazer a abordagem mais correta. E também serve na análise da intenção das outras pessoas para com você. A pessoa chega e fala assim, deixa eu te dar um feedback. E esse feedback, na verdade, não é bem um feedback. Ela quis passar o trator em cima de você. É lógico que, inteligentemente, você vai acolher, vai ver o que lhe serve e aprender com isso. Mas você também avalia o nível de intencionalidade da pessoa. Na Alemanha está sendo discutida uma nova legislação sobre eutanásia, com a preocupação para que a coisa não vire negócio e o cuidado também para evitar abusos. Na Suíça, onde já é regulamentada, há empresas prestando esse tipo de serviço. Parece que há tantas ações amparadoras quanto assediadoras. Qual o ponto de vista da conscienciologia sobre a eutanásia? Seria isso uma questão de contexto? Por exemplo, no Brasil ainda é impensável. Não, conforme o caso, é o processo de se pensar, mas é de acordo com o contexto e ver a cosmoética. E ver a responsabilidade de todo mundo que está envolvido nisso. Eu acho um assunto delicadíssimo que tem que ser estudado de per si, com tudo quanto é possibilidade de análise e autodiscernimento. Não é fácil, tem que estudar muito. Gente, eu queria dizer que tem uma pessoa aí muito boa, muito alegre, tem prestado muito serviço para a gente, e ela é fora de série, porque vive rindo, cheia de energia. É a Melissa Wisniewski. Ela hoje completa 17 anos. Eduardo também? Ali. Agora, ele é 17 anos e meio. Marcelo, na página 2, por favor. Página 2. Para a patologia, na linha 6, as dificuldades recíprocas da comunicação interdimensional com os amparadores e com os assistidos. Você pode dar algumas casuísticas, falar sobre isso? Sim. Então, veja, essa ideia, ela tem um capítulo no livro 200 Teáticas da Conscienciologia, que fala exatamente isso, da dificuldade que os amparadores têm de nos acessar. Ela é igual à nossa para acessá-los também. Então, há essa dificuldade interdimensional. E essa barreira interdimensional, ou vamos dizer, esse fator a mais, essa variável a mais da interdimensionalidade, nós estamos no intrafísico, eles no extrafísico, gera, às vezes, ruído na comunicação. Então, ele te fala uma informação no extrafísico, você pega aquela informação em parte, volta para o corpo, não desperta de imediato e recobra, começa a sonhar, mistura com o sonho e depois você tem que interpretar o que ele queria dizer. Então, isso é um problema dentro da comunicação interdimensional que a gente tem que trabalhar mais e bastante para ter mais lucidez na extrafísica, igual o caso da pergunta anterior lá, da pessoa que mandou, para que essa dificuldade ela seja minimizada. Um dos aspectos que eu vejo é, da nossa parte como consim, nós buscarmos nos empenharmos mais
para atingir essa lucidez interdimensional. Seja aplicando técnica projetiva com mais frequência, seja a pessoa trabalhando mais as energias, mapeando melhor as suas sinaléticas energéticas, porque aí então a gente começa a criar um dicionário que possibilite facilitar essa comunicação interdimensional. Tá, então tem essa dificuldade. Projeções da consciência, o professor Valdo teve a experiência de ir buscar a irmã dele, né? Tentou tirar a irmã dele do corpo, ela havia assistido um filme sobre vampiro, quando ela começou a sair, vai, sai vampiro, e voltou para o corpo. Então você vê, era um projetor tentando ajudar uma consim. Agora, e os amparadores que nem têm esse energossoma que nós temos para poder impactar dessa forma? Aí a dificuldade ela fica um pouco mais, vamos dizer, ampliada até, né? Professor Valdo, aqui no B. Com relação ao DAC, o senhor poderia explicar no último item, adendo, eu gostaria de entender essa primeira frase, né? A autoexposição do mal é o primeiro sinal da terapêutica com relação ao fanatismo religioso. Como é que funciona isso? O fanatismo religioso é o seguinte, precisa dispor o que é que esse povo faz de excesso. Isso é a autoexposição do mal, mas as pessoas não fazem isso. Tudo que faz é um processo apenas superficial de tapiação. Por quê? Não há racionalidade, eles não ponderam, não tem um processo de autodiscernimento, não tem ali um processo racional lógico. Então, na questão, por exemplo, do fanatismo religioso, é porque tudo é na base de seita. É um processo da pessoa pensar, é um problema apenas de imaginação. A intenção é boa, mas você sabe, o cemitério está cheio de gente que morreu prematuramente por boa intenção. Isso não resolve. Boa vontade também. Tem muita gente que tem boa vontade. É aquele homem, por exemplo, que coloca gravata, se arruma todo, para carregar um andor com uma imagem de barro em cima. Quer dizer, uma bobagem enorme. Para mostrar o processo dele. Pensar muito nessas tolices infantis que os adultos alimentam a vida inteira. Entendeu? Agora, essa autoexposição do mal, nós temos que expor isso, falar dessa loucura, falar desse fanatismo. Aquilo que hoje de manhã a gente estava falando, o fanatismo religioso é o mega câncer da Terra. Você está entendendo atualmente? É o maior câncer que tem aqui, o fanatismo religioso. É o que cria mais problemas. As guerras todas aparecem por causa disso. Fanatismo religioso. É aquela pessoa que fala, minha religião, meu Deus é superior ao seu. Entendeu? Tudo umas bobagens. É um processo, cabeça por cabeça, vida por vida, olho por olho. Isso é apenas italiano, quer dizer, uma loucura. A gente tem que pensar nisso. Agora, as tradições predominantes na Terra, nessa dimensão, são baratosféricas, pois a Socin, ela ainda é patológica. As ilusões são as mentiras da imaginação. As realidades são as verdades da razão. A razão é o raciocínio, nós estamos falando, é o autodiscernimento. O maior desafio para a personalidade humana é o autoassédio. A impacterapia é uma violência doce. É o que nós tentamos fazer. Eu digo aqui, por exemplo, um troço pior ainda. Autoassédio é o primeiro autocídio. Quer dizer, o suicídio lento maior que existe é o autoassédio. Que a pessoa fica autoassediada, ela não muda. Por exemplo, o autoassédio é que leva a pessoa a ser tabagista, toxicômano e outras coisas mais. Você está entendendo? Tudo é por aí. Agora, a hipocrisia social é a postura antípoda da impacterapia. A hipocrisia social. Respiremos as neoverpons. A generosidade elimina o ressentimento, a mágoa e a represália. Viver é reciclar. O passado fica, o presente passa, o futuro chega. Você está melhorando? Você vê que aqui a gente está puxando a orelha de nós todos. Tudo serve para mim, para todo mundo. Mas é a base do processo. Agora, tudo é o fanatismo, a fanatismologia que nós temos que combater. É muita gente fanática nessa terra. Isso aí é que é o ruim, entendeu? Fanático são os maiores cegos que tem, são os amauróticos. Eles não enxergam, é o fanatismo. Professor, aqui, no verbete também do dicionário, o senhor coloca na terceira linha ali, na fanaticologia,
o aumento, né, do número de cons-réus no planeta. Então, o senhor está comentando aqui que, proporcionalmente, a princípio, aumentando o número de cons-réus, vai aumentar... Porque eles estão começando a tirar esse povo, né, para ver o que faz. Uns renascem e outros vão embora daqui. Isso tem aumentado. Estão trabalhando cada vez mais. O que aconteceu ontem comigo aí, que nós estávamos discutindo hoje de manhã, é justamente isso. Tudo indica, os fatos estão mostrando que o processo da transmigraciologia e da reurbex, a reurbanização extrafísica, está mais intenso. Então, isso tende a intensificar até aumentar esse número de cons-réus, depois eu já tende... falei mais ou menos até 75, que era o cálculo que a gente tinha visto já há alguns anos. Vamos ver se vai dar, né? Eu só sei que a Terra é um grande empreendimento, né? Esse empreendimento é o da reurbanização. Isso aí é a maior coisa que já se passou nesse planeta em todo esse tempo. Nós estamos vivendo momentos históricos, um século histórico, não é fácil. Então, o foco dessa reurbanização hoje, o principal, a prioridade seria a diminuição desse fanatismo religioso? É acabar com a religião, né? Aqueles que já puderem pensar nisso, cair fora, racionalizar, ter mais autossuficiência, confiança no pulso. Agora, não precisa fechar o pulso assim, porque toda vez que fecha o pulso, parece que a pessoa está com a violência. Não precisa de violência. Então, é levantar a mão, ter confiança naquilo que ela faz. Entendeu? Isso aqui é o ideal. Agora, eu sei, isso vai demorar quanto? Séculos, milênios? Essa era a próxima pergunta. Mas nós temos que começar a falar, a fazer, né? Vamos trabalhar com isso. É aquilo que eu estava respondendo ontem aí. O cara perguntou, você acha que falar em democracia que vale a pena agora? Eu falei assim, é o jeito, vamos dar exemplo. Um dia cai a ficha. Mesmo depois de cair a ficha, ainda vai demorar muito até fazer a ligação. Até a recomposição. Vai demorar. Mas é o jeito, nós temos que começar a pensar nisso hoje, agora, aqui, já. A importância do livro do Marcelo, então, nesse contexto... Ela é fora de série. O livro do Marcelo está mostrando o processo da retratação pública. A partir dele, o que os outros têm que fazer. Agora, isso é o início do princípio do começo. É um primeiro passo, uma longuíssima caminhada. Mas é o jeito. Um livro, talvez, de alguém do panjudaísmo poderia ajudar bastante também, né? Também. É o que a gente está esperando. Vamos ver de onde aparece. Por exemplo, o livro do João Pierre, entende? Lá o Jean Pierre. Professor... Já foi alguma coisa para... O meu livro, por exemplo, Projeções da Consciência, é a mesma coisa com o Espiritismo. Cada um está fazendo o que pode. Professor, nesse esquema que a gente está falando agora, o livro da Rose Salles também tem essa característica? Tem. Cada um está fazendo força. Nós temos que mostrar, pelas nossas autobiografias, o que é que pode fazer de renovação, de reciclagem mais profunda. Valdo, o fato de ter aumentado a quantidade de pessoas que estão fazendo a escagem extrafísica de forma lúcida, está contribuindo para fazer essa triagem da transmigração? Cada TENEPS. Mas agora o problema todo é o processo também dos voluntariados, né? O voluntariado ajuda muito. O voluntariado extrafísico aumenta o voluntariado humano. Isso aí vai trabalhar mais. O voluntariado é uma força em matéria de desassédio muito forte. Mas o povo ainda vai entender isso com calma. Por enquanto, ainda precisa abaixar a poeira, ainda está muito assim. Por isso que as pessoas ficam, às vezes, em 3, 4 e 6 e não está fazendo nada em nenhuma. Entende? Isso tudo é porque ainda não assentou a poeira. A pessoa ainda não viu a distinção de fazer uma coisa com resultado imediato para valer. Ela quer participar, acha que já está fazendo alguma coisa porque está participando. Ela deu nome. Esse negócio de nome não resolve nada. Ela tem que suar sangue. É arregaçar as mangas. Valdo, agora, pouco a pouco, nós estamos chegando lá. Nesse contexto, então, as obras, as GESCONs, que tratam de retratação, autorretratação, em qualquer segmento, elas são muito bem-vindas nesse contexto, né? Agora, tudo cresce, né, mano? Você veja bem, aqui, ó, o CAF, aqui durante muito tempo tinha 19 pessoas, 29 depois, no início, era muito difícil.
E outra coisa, as pessoas vinham e se firmavam. Tinha problema das coisas. Agora, nós fomos trabalhando com óleo pensene, que a coisa mais braba que nós precisamos mais é o óleo pensene. Tem que ter gente para enraizar o processo da energia. Agora, hoje, as pessoas, o dia que eu vi aquela mulher, que eu sempre conto, que ela começou a chorar no pátio, aí, andando comigo aí no campus, eu falei assim, estamos conseguindo. Agora, foi o choro da mulher, uma coisa totalmente antípoda, entende? Mas mostrou a realidade, entende? Isso aí é seríssimo, hein? Pois é. O 1000 é que a gente tinha previsto. Agora, houve uma quebra de 1/3. A gente sabia que ia haver uma quebra, mas também a gente não sabia no início quanto. Nós já sabemos isso tudo até o momento. Está bem. Agora, 1000 é para que funcione quantos? Aí tem a quebra de qualidade. O que eu estava falando é quebra de quantidade. As duas quebras têm que ser estudadas. Agora, outra coisa, nós vamos começar a estudar mais isso através agora da IC aí que o Flávio está começando a criar. Entende? Então, essa da estatística vai dar mais uma ideia para a gente. Uma coisa é real. Quando há mais acessos nos processos da na internet, mostra que as nossas coisas estão expandindo. Estava ainda de chamar muitos intermissivistas. Vamos ver se uma hora aparece algum dinheiro de alguém que queira pagar para isso. Aí nós vamos chamar os intermissivistas de novo. Agora, o ideal seria aqui, nós reunimos, por exemplo, 3 pessoas, um homem, 2 mulheres, um homem, cada um falando num setor da conscienciologia e convocando os intermissivistas. Entendeu? Então, por exemplo, um da INVEX, o outro do Paradireito, e o outro, por exemplo, do laboratório, você está entendendo? Pois é, não, algum desses. Então, veja, 3 pessoas apareceram na televisão falando, em dias diferentes. Entendendo? Agora, o processo é ver. Se nós instalássemos aqui um canal de TV, era isso que a gente ia fazer todo dia. E mudar as pessoas. Todo dia um diferente. Para não ficar sempre aquela dona que fica falando aí da caixa, venha para a caixa, sempre do mesmo jeito. Né? Tem que mudar esse povo, chamar a atenção. Marcelo, aqui no B. A comunicação interdimensional pode ser com várias qualidades de consciência, né? Sim. Aí, como que dá para ter discernimento das consciências, em primeiro lugar, e como que amadurece o parapsiquismo, saindo de um parapsiquismo mais instintivo, chegando para um parapsiquismo mais lúcido? Tá. Então, primeiro a questão de distinguir a consciência. Vamos pensar aqui, consciência é uma consciência que não tem soma, igual a gente, tá? Então ela pode estar com psicossoma, parte do negossoma e o mental soma. Essa consciência extrafísica, ela tem uma manifestação, ela tem uma expressão do que ela é. Então, quer dizer, ela tem um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que passam. A média desse padrão, dos nossos pensamentos, sentimentos e energias, nos mantém, vamos dizer, demonstra se nós estamos mais equilibrados ou menos equilibrados. Então, a hora que chega uma pessoa, seja uma consciência do seu lado, e ela está com as emoções exacerbadas, ela está absorta ou absorvida por um problema, você percebe, você olha para ela, você vê que a pessoa está com alguma alteração. A consciência não é diferente, ela chega com esse padrão, que é a média do pensamento, sentimento e energia, aquilo entra na nossa psicosfera e nos dá uma impressão. Então, nós estamos falando agora do parapsiquismo impressivo. Você fica com uma impressão daquela pessoa, no caso que não tem o corpo físico, a consciência extrafísica. Então, a hora que nós começamos a ter mais esses contatos, a trabalhar mais a própria energia, trabalhar mais com o estado vibracional, vai ativando na gente certos sinais que demonstram o nível de equilíbrio da consciência que está se aproximando da gente. Então, aquela consciência que se aproxima, a lucidez, ao invés de ampliar, nossa capacidade de pensar, ao invés de se ampliar, ela diminui, gera um mal-estar, gera uma ansiedade, uma angústia. Então, você está tendo uma leitura dessa impressão.
Aí você vai anotando, daqui a pouco você tem certeza. Quando você tem aquela sinalética, que pode ser, por exemplo, um apito profundo no ouvido, isso é a presença de uma consex no padrão tal. Quando tem aquela que tampa o seu ouvido, isso é a presença de uma consex no padrão tal. Então você vai criando um dicionário de comunicação interdimensional. Com isso você já está trabalhando para deixar o seu parapsiquismo mais lúcido e mais mental somático. Porque é detectar, é pensar, refletir, anotar, e aí você vai criando um padrão de referência. Tá? Assim que eu faço, por exemplo. Porque o que eu acho difícil é a parte mais mental somática, porque a parte da percepção, você pode perceber e ter o parapsiquismo impressivo. Mas a parte da elaboração do que é, e de discernir direito, que eu acho mais difícil. Aí entra o processo da reflexão. Ou seja, é anotar e depois parar para pensar sobre aquilo. Mas em que contexto que foi, quando aconteceu, com quem que eu estava falando, o que eu fiz antes, o que eu estava pensando antes, o que ocorreu depois. Então você vai criando um contexto em que ocorreu a percepção. Um outro contexto em que ocorreu a percepção. Um outro contexto em que ocorreu a percepção. Daqui a pouco isso te indica alguma coisa. A pessoa ela vai chegar numa conclusão. Mas espera aí, quando ocorre isso, então, significa para mim X, ou Y, ou Z. Uma técnica que ajuda também nesse processo de desenvolvimento é a imobilidade física visual. Tem um laboratório aqui no CAEC, mas a pessoa também pode fazer em casa. Ela preparar o local e fazer a técnica da imobilidade física visual. São 3 horas em que você vai ficar confortavelmente, sentado, recostado numa poltrona, bem confortável, de frente para uma parede branca e olhando fixamente, procurando não fazer nenhum tipo de movimento. Inclusive não engolir saliva. Então, isso faz com que a pessoa deixe o corpo mais tranquilo, ela comece a dominar a psicomotricidade, para que comece a aparecer a parapercepção. Ou seja, começa a entrar no nível de descoincidência, ela vai começar a perceber a dimensão energética. Então, quanto mais ela também praticar essa técnica, mais ela vai se habituar com esse trâmite interdimensional, de perceber a energia, de perceber a presença de consex e assim por diante. Aldo. Aqui no ar. Aqui na doutrinismologia, na argumentação, eu queria saber se o paganismo também tem origem do panjudaísmo. O paganismo aí no caso é apenas o processo sem farda. Você entendeu? Não entendi. Sim. É o problema religioso sem uniforme. Saindo de fora. Então, por exemplo, o cara entra na igreja católica, então ele põe uma batina. Agora vem o pagão, fica fazendo as mesmas coisas que ele faz, só que tem que ser batina. Entendeu? Não é batizado, não tem nenhuma exterioridade de liturgia, cerimônia, etiqueta, enfim, é pagão do mesmo jeito. Entende? Você sabe dizer a origem dele? Então, por exemplo, o padre usa pedofilia intramuros. O pagão faz a farra dele pública. E por aí vai. Lá no fundo tudo é a mesma coisa. Cada um é. Então o processo todo é de intenção do que a pessoa faz. Se ela não está fazendo assistência, tudo está no buraco. Entende? E a assistência melhor. É assistência de esclarecimento. Não é apenas consolar, porque esse negócio de consolar os outros é muita tapiação que tem. A mesma coisa é falar em humildade. Humildade é besteira. Tem a maior parte do povo humilde que eu encontrei, por exemplo, no Espiritismo, eram os mais orgulhosos. Então, ele mostra a humildade, que é o orgulho dele. Você está entendendo como é que é? Agora, ele não sabe. Então, é um orgulho fajuto. Tem uma brincadeira que diz. E uma humildade ainda mais fajuta ainda. Tem muito disso. Tem, Valdo. Aqui, ó. Tem uma brincadeira que eles falam assim, quem falar primeiro perde. Que é uma coisa do orgulho mas que é para manipulação. Lógico. Né? Pura e simplesmente. Eu tenho 2 perguntas. Se já terminou, eu posso fazer? Eu ia fazer mais uma. Ok. Eu queria saber se o senhor sabe de onde tem origem o paganismo, no caso. Se não é do plano judaico. O paganismo são os troços antigos de tudo que é que o povo saía da pista principal. Os negócios é de Moloque.
Pensa no Moloque, nas coisas todas, é coisa muito antiga, isso é da antiguidade. Pensa bem e vê a história, que você vai entender o que é. Agora, ó, pagão, olha o carnaval em fevereiro. Você vai ver o que é o clássico, para mostrar o que é, a fisionomia do processo. Os excessos do carnaval são excessos pagãos. Agora, os excessos da igreja, em matéria principalmente de pedofilia, os problemas, por exemplo, de desvio de dinheiro dos bancos católicos, isso tudo é pagão também. Entende? É o problema, cada um faz o que pode. Entende? O que vai fazer? Agora, o problema é pôr a mão na ferida, expor essa situação, ver que isso tudo está errado. Entende? Eu fico pensando assim, que se a tendência, né, da falta de ética, de etiqueta, tudo isso junto que vai piorar, né, no ambiente externo, apesar de todas as normas e leis, a gente vê uma já tem muita gente piora. combatendo a igreja. Gente, já tem gente que já combateu até o Papa. Estavam querendo prender o Papa se ele fosse num determinado país. Isso nunca aconteceu na vida moderna, nesses últimos séculos. Já teve Papa que era um desbronco, né? Era genocida. Mas agora, nos últimos séculos, é a primeira vez que estão se voltando contra o processo da igreja. Agora, tudo isso demora por quê? Devido aos costumes, às tradições, os usos que tem. Isso é que tem que acabar. Olha só, o processo da Inglaterra é a mesma coisa da igreja. O problema da monarquia. A hora que o negócio está ruim, eles deram um jeito lá de casar o rapaz, deram um jeito para levantar o negócio, entende? Começa a fazer propaganda lá do castelo de Windsor, que é o maior do mundo, o mais antigo. Vão milhões de pessoas todo ano para visitar o castelo. Estão vivendo, praticamente a Inglaterra está vivendo de turismo, que é uma coisa absurda, mas eles agora já estão reconhecendo que eles precisam disso. Turismo monárquico. Então, veja, se acabar com o turismo, como é que vai ser? Né? Vai ter que acabar com a monarquia. Se acabar com a monarquia, afunda a Inglaterra. Então, veja, eles estão vivendo pelo palhaço no picadeiro. A colonização... A verdade é essa, é um circo aquilo lá. Essa colonização mental, né? Porque e tem o colonizado, né? Então o cara vai ali porque ele é colonizado, ele é um colono, então ele pensa, né, e sustenta aquilo. Eu fico aqui pensando nessa questão da página 7 aqui do dicionário, que você propõe belicismologia, e você lá pelas tantas fala assim, insistem na parúcia e depois fala, deve ser para aprender essa aqui com ninguém eles nunca falou. a cobrar. Eu estou falando uma coisa, eu vou ler isso aí. Aqui, Você pode explicar assim depois? vemos, por exemplo, nesse século XXI, os pastores e bispos evangélicos, grandes economistas modernos, por exemplo, o Edir Macedo, que é especialista em dinheiro, não é isso? Exigindo abertamente o pagamento das ovelhas tosquiadas. Eles insistem na parúzia. A parúzia é a segunda vinda do Jesus Cristo, o J. Cristo à Terra. Deve ser, estão querendo que o J. Cristo apareça, para aprender com eles, os pastores, economistas, a cobrar dos incautos, pois o jovem Galileu, o J. Cristo, ele não entendia nada de economia. Ele pregava até que os ricos não entrariam no ambicionado do reino dos céus. Então, por exemplo, esse povo está ficando cada vez mais rico. Milionário, bilionário. Então, JC de o jovem Galileu. Eles vão para o céu? É isso que eu não tinha entendido. Então, não, eles não juntam uma coisa com outra. Agora, veja, ninguém nunca falou isso. Eles estão esperando a vinda de Cristo para ensinar ele a cobrar para ganhar dinheiro. Desculpa a ignorância. Tem uma outra questão. Agora para Marcelo. Em sinergismologia. Posso só falar uma coisa? Tem uma piada que eles fazem em cima disso, que é o seguinte: Jesus é o caminho e o Edir Macedo é o pedágio. Lembra disso. O que vocês querem? A tosquia, né? É uma vergonha isso tudo. Agora, são os evangélicos aí, cheios de coisa, tal. É os que mais crescem no Brasil atualmente. Você está entendendo? Viva as Conselhos. Outra coisa, existem os pastores, só de você olhar para eles, a gente tem medo. Professor, não esquecendo, eu sempre relato isso. Os políticos
estão aumentando evangélicos, eles já são. Não, eles querem dominar o Brasil. São reeleitos. Aqui, você lembra, há muitos anos lá em Brasília, nós estávamos conversando sobre isso, que eles estavam querendo arranjar um monte de deputado, senador, para pegar depois a presidência. Chamada bancada evangélica. É bancada evangélica que chama. Agora o outro falou assim, não, esse aí é o baixo clero, o baixíssimo clero. Mas isso está aumentando nos últimos 10 anos. Eles querem dominar. O problema que eles é... querem no presidente da República. Dinaro. Agora, aprender com os judeus. Né? Mas... Tudo isso, quem deu as lições foram os judeus. Não é só no todo aqui em Foz do Iguaçu aconteceu essa semana. O Conselho de Pastores Evangélicos sapatinaram só candidatos a vereadores evangélicos, para que a população possa escolher a eles. Observe bem, gente, oportunamente vai ter uma eleição. Começa a pensar nisso aí. Esse ano. Olha quem é que vocês vão pôr lá em cima. Todo eleitor que vota naquele cara que depois ele rouba, o eleitor tem culpa no cartório. Olha isso aí. Mas eu penso que é bastante difícil, sem conhecer de fato a vida dessas pessoas, votar nelas. E em alguns lugares existe uma produção do dossiê. Vota no cacareco, é o que eles fizeram em São Paulo. Do dossiê da vida dessas pessoas, para que a gente possa conhecer quem é traficante, quem é bandido, quem agora é... começaram. Né, já fizeram aí É necessário saber. Fizeram aí um debate. Pelo menos o grosseiro, né? O mínimo que a gente sabe da pessoa. Né? Agora, aquele que votar em mensadeiro, está perdido. Né? Tenho tido interações com pessoas onde saio com meu fronto chakra descompensado. Estou dando aula na SOCIM e, de repente, percebo o padrão de energia chegando. Tento mexer com as energias, mas isso não funciona de imediato na maioria das vezes. Às vezes, só passa a dor de cabeça e obnubilação 1 ou 2 dias depois. Já me falaram para mudar o bloco mental, mas isso nem sempre é possível, também não funciona. Gostaria de receber algumas dicas de quais podem ser as causas desse problema e de técnicas para achar alguma solução interassistencial. Olha, a primeira coisa é fazer uma reciclagem mais profunda na sua vida e no seu micro-universo consciencial. Isso mostra aí que tem assédio. Então, a primeira coisa é o seguinte, olha os bagulhos energéticos, queima tudo ou dá um sumiço nisso. Primeira coisa por aí. E depois, lembrar que você está com assédio. Então, saiba fazer o desassédio. Olha, desassimilação simpática. Isso é que você está precisando. Poderia ampliar o entendimento da comunicação dos cursos de complementário, onde a consciência tem diversas interpretações da clarividência. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Posso comentar. Dentro do complementário, várias pessoas, são vários alunos participando, onde eles fazem o processo de clarividência com o professor Epicom, que está coordenando o curso, e o aluno que senta ali como coadjutor ou participante desse evento. Então, ali se instala um campo de energia mais intenso, onde existem várias manifestações conscienciais. Então, uma pessoa ela pode ver uma consciência porque ela acessou aquele bolsão de energia, ela acessou aquele padrão de consciência, ela viu aquela. O outro já viu uma outra manifestação no campo. Então, isso para a pessoa que está começando a fazer, ela tem a sensação de que está tudo muito díspare, né? São várias percepções diferentes no mesmo campo onde as mesmas pessoas estiveram imersas. Mas isso se deve à percepção do que está ocorrendo no extrafísico, né? Não tem só uma consciência se manifestando ali. Alver Betógrafo. Na parafatologia, página 2, linhas 11 e 12, de que modo melhorar, otimizar a nossa comunicação interassistencial com consciência extraterrestre? Com extraterrestre? Extraterrestre. Saindo do corpo. É uma forma, né? Porque onde você vai encontrar esse povo é fora do corpo. Então, uma maneira é você aplicar mais técnica. E também é frequentar e insistir no laboratório de pensinologia. O laboratório de pensinologia é um laboratório onde você não sai do corpo necessariamente, mas você faz um encontro com eles lá. Nas linhas 13 e 14 em seguida, poderia nos explicar mais a respeito da importância da compreensão da paracerebologia na autoexpansão omnicomunicativa? Como aprofundar essa compreensão? Então, primeiro a gente começar a entender que o nosso corpo de manifestação da consciência mais avançada é o paracérebro.
né? Então, a gente admitir isso já é um primeiro passo. Por quê? Quando a pessoa admite isso, ela está parando para refletir que o comportamento de ação, ou ação comportamental que ela vai ter, prioritária, não pode ser instintual do somo e não pode ser instintual do processo emocional. Então, ela está querendo puxar as coisas para o paracérebro, para a reflexão, para a racionalidade, para a lógica, para a razão. Então, com isso, ela começa a abrir vias de análises e de abordagem sobre o próprio cosmos, que passa a ser mais expansivo para ela. Ou seja, passa a ser novo, passa a ser algo que leve a pessoa para um neopatamar de raciocínio. Então, a questão do paracérebro influindo nessa visão mais ampla, entra a partir daí que é o exercício da reflexão, da ponderação, do uso da lógica, da razão, do discernimento, e de predominar com esses atributos em relação ao que comumente na sociedade é estimulado, que é o processo emocional, né? Sinta, deixe essas emoções virem. Uma vez eu estava numa aula e um aluno falou assim: não, a pessoa tem que seguir o seu próprio coração. Eu falei: não siga não, porque ele é só um músculo. Siga a sua reflexão da sua consciência. Não vai nessa de seguir coração não, que ele é músculo, é fria, não entra nessa. Então isso é você fazer a pessoa pensar pelo paracérebro. Naquela hora ela tomou um impacto, porque foi assim tão lógico e ao mesmo tempo tão simples, que ela parou para pensar uma coisa que comumente na sociedade é estimulado. As pessoas têm que seguir o seu coração. Nada disso. Isso é seguir as suas entranhas, né? E fica mais dúbio ainda, né? Então isso é uma bobeira danada. E olha, vê hoje nas academias, quer dizer, nas universidades, os professores defendendo a questão emocional. A gente vai falar de critérios racionais e é pior do que você meter o pau em religião atualmente. Em alguns locais é uma coisa incrível. Parece que você fez uma heresia e que deve ser ressaltado o processo emocional. Valdo, você poderia entrar aqui no verbete sobre a questão do materialismo como uma das formas mais perniciosas de fanatismo? Mas agora veja, o materialismo tem uma coisa muito positiva neles, que o povo às vezes esquece. Eles têm um pouquinho mais de racionalidade. Isso ajuda. É tanto que estão começando a combater a religião. Custaram a ter racionalidade para fazer isso. Isso aí ajuda. Eu vejo isso com bons olhos. A hora que esse povo vem combater as religiões todas que tem por aí. Não, tem um monte desses. Até certo ponto, sim, porque eles precisam de uma argumentação muito racional para combater crenças e coisas do gênero. Mas eles usam essa mesma argumentação para provar que o extrafísico não existe. De qualquer maneira, o duelo está começando. Está. Isso é importante, porque não havia isso antes. Todos eles faziam leniência, tiravam o corpo fora. Na hora que chega a religião, sai fora. Quantos intelectuais do século XX fizeram isso? Para alguns, e outra coisa, de qualquer maneira, os intelectuais do século XX foram melhores do que dos séculos anteriores ao século XX. Por quê? Todos esses, se você pegar, por exemplo, esses enciclopédia, dicionário de anexinhos, de máximas, de provérbios, a maioria desses intelectuais, inclusive filósofos, falam em Deus. Fala em Deus assim, de uma maneira de vomitar. Parece padre falando, entende? Parece uma padraiada. Então, filósofo, um monte deles, intelectuais, políticos, tudo isso. Até Napoleão falou disso. Quer dizer que o materialismo, Valdo, depende muito da questão da cosmoética do cético, né? Porque há céticos extremamente cosmoéticos e outros não. Eu não entendo nada do processo a não ser da matéria. Agora, o que eu falo é baseado na matéria. Ele está sendo sincero. Esse é real. O cético sincero é positivo. Você está entendendo? É positivo. Agora, o padre que vê que o inferno não presta e ele fica a vida inteira colocando o inferno na cabeça dos outros, esse é mega assediador, dos piores que tem, muito pior do que qualquer materialista. Falam que E o pedófilo, escondido? Gente, eu sou do interior, eu vi essas coisas todas por todo lado. Nós ajudamos a fazer a universidade que está lá, foi por causa disso. Falam, Valdo, que alguns materialistas, a única enciclopédia que eles conseguem entender é a tabela periódica dos elementos. Passou disso, eles não conseguem aprofundar mais nenhuma ideia
subjetiva do extrafísico, ou qualquer coisa desse tipo. Marcelo. Mas eles estão fazendo força agora. Já tem gente reagindo com isso. Isso é positivo. É bom. Marcelo, Marilza aqui no ar. Eu queria, por favor, que você, em efeitologia, página 3, que você aprofundasse o último efeito, o efeito paradireitológico na comunicação interassistencial. Pois é, essa daqui é a questão do paradireito, né? A gente respeitar o direito das consciências evoluírem, inclusive dela não querer evoluir. Então, a hora que você coloca, por exemplo, essa visão de que você precisa respeitar o direito até da pessoa que não quer evoluir, que ela quer ficar naquele ponto, você está sendo um mercador de uma informação super valiosa, que é a conscienciologia, mas você não quer ser um impositor dessa informação. Então, isso é um efeito paradireitólogo na comunicação interassistencial. A pessoa, como comunicadora interassistencial, ela sabe a todo momento que ela é apenas uma expositora de ideias. Ela é uma agente retrocognitora, mas ela não é mais uma impositora de ideia, mais uma pessoa para fazer uma lavagem cerebral ou uma inculcação. Então, isso a gente começa a trabalhar com o direito da pessoa de respeitar, do que ela não querer entender essas ideias, ou não querer aplicar na vida dela essas ideias, e inclusive das próprias consciências também. Ou seja, você deixa claro que você não está ali para fazer nenhum tipo de convencimento, ou provar algo, ou alguma coisa, mas apenas expandir as suas reflexões, a sua compreensão, a sua teática, e compartilhar com aquelas pessoas. Isso demonstra um respeito perante tanto as consciências e as consciências. E isso dá muita autodefesa para o comunicador, na hora que ele é sincero e franco nessa exposição que ele faz. Tá. Isso tem a ver com, nos 700 experimentos, tem uma parte que fala que não se deve abordar um assediador no extrafísico. Se ele não está te afetando, você não deve mexer também com ele? Eu lembro de um outro trecho, não me recordo desse, mas assim, você nunca deve responder um ataque com outro ataque. Sim, também. Então isso você usar o paradireito. A pessoa ela até te atacou energeticamente. Você está fazendo a palestra e ela faz uma pergunta e ela te ataca. Só que ao invés de você responder aquilo com ataque, você vai ter que assimilar, amortecer aquele impacto da energia que vem, e aí você ir com uma abordagem racional, esclarecendo passo a passo o que a pessoa perguntou. Então, isso é uma técnica de desassédio, uma técnica de assistência, onde você está usando o processo do paradireito também. Está ótimo. Muito obrigada. Marcelo, na página 3, na tecnologia, você põe assim, a técnica de checar a qualidade das intenções na comunicação. Você tem alguma técnica específica que você use, sim? Eu faço essa do solilóquio. Então, eu vou falar alguma coisa, vou fazer uma abordagem, vou conversar com a pessoa. Aí eu me pergunto, mas qual é a minha intenção com isso? Normalmente, essa técnica eu procuro usar, não uso assim, não está com uma segunda natureza. Mas se o tema é muito crítico, isso envolve mais pessoas, a decisão que vai ser tomada ali impacta um ambiente, um grupo maior, eu paro e eu questiono, qual é a minha intenção com isso? O que eu estou querendo defender? Eu estou defendendo as ideias da conscienciologia, eu estou defendendo o trabalho e as ideias que estão acima das pessoas, ou eu estou querendo defender a minha pessoa, a minha imagem, a minha posição? Então, quando eu faço essa reflexão, ajuda eu, às vezes, tirar uma certa inflexibilidade ou uma certa, vamos dizer, certeza absoluta, porque nenhuma certeza vai ser absoluta, ela vai ser relativa, sobre um ponto de vista. Aí eu paro, não, espera aí, então deixa eu ver que aqui talvez eu esteja sendo duro demais ou rígido demais em função desses aspectos pessoais. Só de fazer essa busca de qualificação já faz uma desaceleração e uma tomada de posição diferente também. Marcelo, Melissa. Aqui. Diga, Melissa. Na página 2, sexta linha, de baixo para cima, ainda nessa linha que você estava falando de autoimagem, tu diz ali, a superação da vaidade, do egão e da autoimagem para se comunicar interassistencialmente. Então, é bem dentro dessa linha, né? Entra a questão da sinceridade. Sinceridade é sincera. Então, a pessoa ela precisa falar uma coisa para o outro, ela precisa fazer uma comunicação e ela é séria. Você viaja para uma cidade para fazer uma reunião com um grupo, onde o grupo está tendo conflito interno, e você vai lá para fazer a mediação. Não é um ambiente em que você pode ficar, vamos dizer, com meias palavras. Você foi lá para fazer essa intervenção. Então, as coisas elas têm que ser
claras. Nesse momento, a pessoa tem que tirar o ego, a imagem dela. Ela não pode ficar pensando, mas o que vão pensar? Eu vou falar essa coisa tão séria para a pessoa, depois eu saio daqui, o que vão falar de mim? Não interessa, você foi lá para esclarecer as coisas. Então você abre espaço para as pessoas falarem e vai, a partir desse diálogo e da conversa, esclarecendo o que está obscuro. Até um ponto que limpa a situação. Quando a coisa ela é feita dessa maneira, a coisa ela vai confluir, a situação vai confluir para um desfecho positivo. Ou seja, você está qualificando a sua intenção. Qual é a sua intenção ali? É ajudar o grupo, é assistir o grupo, é favorecer o trabalho. Você está sendo sincero nas suas exposições, e aí vale a pena também, se você percebeu que errou na abordagem na hora, já refazer. Olha, não, espera aí, minha abordagem foi equivocada nisso, vamos lá de novo, vamos conversar aqui. Então a pessoa ter essa flexibilidade, essa sinceridade nesse diálogo, ajuda muito. E isso ela tem que abrir mão da autoimagem, do próprio ego, de não ficar pensando muito nela e pensar sim no assistido, na necessidade, nos amparadores que estão naquele trabalho. Essa que foi a ideia que eu quis passar aí. Marcelo, na página 2, ali na 8ª linha, na fatologia, você comenta os cuidados com as comunicações no cyberespaço, né? A gente percebe que hoje um problema de comunicação muito grande nos e-mails mal repassados ou enviados para a pessoa errada. O Facebook também, com aquela verborreia que existe ali, né, de comunicação. Você poderia ampliar essa parte aí? A linha é essa mesmo, né? Ou seja, a comunicação pela internet. A internet ela ajuda muito, facilita a comunicação, mas chega uma hora que ela tem que sair de cena, tem que ser olho no olho, para cara, para olho, presencialmente, para poder esclarecer as coisas. Porque a pessoa coloca uma palavra, aí naquela palavra, o outro lê e fala assim, tá vendo? Isso daqui ele quis dizer não sei o quê. E esse quis dizer não sei o quê, desdobra um tratado na imaginação da pessoa, porque às vezes naquela palavra ela não quis dizer aquilo, mas a pessoa abre um campo de imaginação e gera um nível de autoassédio, depois de heteroassédio, porque passa para o outro, que o ideal é, tome cuidado com o que se escreve, tome cuidado com as comunicações grafadas, porque ela pode abrir esse espaço de ruído de comunicação. Aí o ideal é sentar e frente a frente, esclarecer, não, mas essa palavra não quis dizer isso. Não, olha, sinceramente não foi nem essa intenção, nunca me passou isso pela cabeça. E frente a frente a pessoa ela tem como checar as suas energias. Né? Ela checa as suas energias, se está sendo sincero com aquilo. E na hora desmancha o ruído de comunicação. Fora os problemas de autoexposição excessiva, né? Com a internet. A gente observa muitas vezes que uma lista de discussão, a única coisa que não pode ter é discussão, né? Então essas listas da internet, se você gerar discussão, é o pior assédio que existe no contexto. E Facebook, por exemplo, eu sou professor, a gente dá aula, então a professor discutir com um aluno por Facebook é fria, entendeu? Isso não existe. Isso não existe. Uma resposta, outra resposta, tréplica e réplica através disso. Não existe, não tem nem responde. Vai encontrar a pessoa no primeiro momento presencialmente e falar, olha, eu vi sua mensagem e esclarecer ali na hora em cima do lance. Professor, o que o senhor sugere para que eu possa me manter sempre conectado com os trabalhos daí e não perca as oportunidades de crescimento? Haja vista a mudança de cidade que tive de fazer. Estou preocupado que esteja ansioso, haja vista que estou apenas há 33 dias aqui. O problema todo é o seguinte, acalme-se, toma água mais fria, reflita sobre os assuntos e vê o que é que você faz. A gente vai com calma. Toda mudança exige muita reflexão. E outra coisa, tem uma fase de transição que você tem que se adaptar. Isso exige uma série de mudanças de hábitos, costumes, objetos, condições, reações pessoais. De modo que, vamos pôr energia no seu caso aí para a coisa melhorar. Agora, professor Marcelo, que técnica utiliza para desenvolver sua comunicação interassistencial? Sei que nisso a TENEPS é algo significativo, mas que outros aspectos utiliza? Acho que um aspecto importante que eu sempre procurei perseguir e persigo ainda, desde que eu conheci a Conscienciologia, é o conceito de tridotação consciencial. Então, quando eu vi o professor Valdo falar disso, da tridotalidade, da gente buscar ter um nível de parapsiquismo, de intelectualidade, de comunicabilidade, aquilo me atraiu muito. Então, acho que isso facilita a comunicação interassistencial. A gente procurar estar andando com esses três
atributos conscienciais mais ou menos equilibrado. É lógico que na manifestação de cada um acaba sobrepujando, ou sobrepairando, ou sobressaindo em relação ao outro. Mas se conseguir manter uma certa igualdade e crescendo com os três em conjunto, ajuda muito. Parapsiquismo, intelectualidade e comunicabilidade. Professor, há 5 meses comecei a TENEPS, porém sofria muito com autoassédio e não conseguia fazer desafio eficiente que me fez deixar de praticar. Ontem, após assistir o filme Mãos Talentosas, percebi a presença de uma consciência e automaticamente senti a necessidade de praticar a TENEPS para assisti-la, mas não sabia como auxiliá-la, pois tinha parado a TENEPS. Entretanto, em seguida, decidi ajudá-la. Fiz a desafio e tudo correu bem. Será que posso retornar à prática? Com essa postura, fiquei desacreditado pelos amparadores? Estou confuso, mas seguro quanto à prática? Olha aqui, o caso todo é o seguinte, sempre o retomador de tarefa tem que vir assim, mais modesto, com o rabo entre as pernas, as orelhas baixas e acabar com a crista. De modo que vê o que quer que você faz nesse sentido. E uma coisa séria que eu te recomendo, você está preparado mesmo para ter TENEPS para o resto da vida? Se você fracassar a segunda vez, onde é que você vai pôr a cara depois? De modo que agora você vai entrar, é para valer, é para o resto da vida. Isso é mais sério do que casamento, do que dupla evolutiva, do que divórcio, porque não tem divórcio. Então pensa bem nessa situação, é agora que tem que pensar. Agora, ó, você ainda está com muita síndrome de ansiosismo? Olha isso. Você reconhece que você tem uma ansiedade um pouco acima da média? Tudo é uma pergunta que é bom ser respondida. Como é que fica isso? Agora, se vai começar, é para o resto da vida. Pensa bem nisso. Eu nunca falo para a pessoa que ela está apta para começar a TENEPS. Não, ela que sabe. Tem um manual, tem as coisas todas, ela conhece mais a si mesma do que eu a ela. Então ela sabe o que ela vai fazer. E outra coisa, quem vai responder pela TENEPS todo dia é ela. Agora, ó, eu quero lembrar só uma coisa. TENEPS é uma coisa diária. Já pensou? Diária. Do jeito que você faz xixi, do jeito que você escova os dentes, do jeito que você come, do jeito que você dorme, vai ter mais uma. Chama TENEPS. Na página 2, por favor. Sinergismologia. Existe aqui para mim, pelo menos parece um crescendo, e eu queria entender essa interação crescente dos sinergismos que você propôs. Você poderia comentar esse conjunto? Ah, tá. Então vem o sinergismo da organização interna das ideias, o sinergismo da intencionalidade cosmoética e sinceridade interassistencial, o sinergismo da autoqualificação cosmoética e o amparo de função. Então todos eles, de uma certa forma, eles estão expressando o quê? Aspectos que a pessoa pode fazer intraconsciencialmente e que vai refletir na manifestação da comunicação interassistencial, na qualificação da comunicação interassistencial. Então, quando fala o sinergismo da autoqualificação cosmoética, é uma autoavaliação, é a pessoa pensar sobre o nível de cosmoética que ela vem mantendo, que ela atua. E isso faz sinergia com o quê? Com o amparo de função. Né? Aquela técnica da qualificação da intenção, por exemplo, ajuda nisso. A pessoa está num debate público de conscienciologia e várias abordagens diferentes. Então, ela manter essa visão de qual é o papel dela, qual é a função que ela está ali, por que ela está ali, de maneira bem clara, ajuda ela a se conectar mais com os amparadores, o amparo de função daquela atividade. E ela ter insights, abordagens, palavras, exemplos específicos que vão ser mais esclarecedores. Aí tem outro aqui, o sinergismo, abertismo consciencial, inspiração comunicativa. Né? Ou seja, você vai ficar mais aberto, você abre espaço também para os amparadores te inspirarem na sua comunicação. Se a pessoa ela vai muito programada, isso é muito comum com o professor de conscienciologia que está começando, que no início ele fica muito preso ao material, ao roteiro que ele fez. Né? Ele tem lá o roteiro, ele quer seguir, a aula tem 2 horas e o conteúdo seria para 4, ele quer passar todo o conteúdo naquelas 2 horas. Ele não abre espaço para ter essa interação com os amparadores, porque ele está muito fechado na visão dele, no foco do roteiro. Né? Então, a hora que ele fica mais aberto, deixa o estilo dele predominar, ele fica mais natural, isso favorece essa comunicação interdimensional.
Tá? O que mais que a gente poderia comentar aqui? É o sinergismo anti-egoísmo, despojamento, aplicado nas exposições e interações sinceras. Então, volta lá para a questão da autoimagem. Às vezes você teve uma experiência pessoal, um laboratório que você viveu, você passou por aquilo, naquela época para você foi até difícil, você refletiu, você tirou algumas lições, criou técnicas pessoais e conseguiu superar. E aí você, às vezes, é demandado de expor aquilo. Se a pessoa ficar pensando muito no ego dela, ela vai falar assim, mas eu vou falar que eu já tive essa dificuldade, por exemplo, que eu já fui um tímido, né, que eu já fui uma pessoa muito tímida, o que vão achar? Vão achar que eu estou fazendo piada. Não, já fui, eu superei dessa maneira. Então, essa sinceridade na exposição daquele processo que você vivenciou, superou, ou às vezes está superando. Pode ser até que você não tenha superado tudo, mas você fala, olha, até aqui eu cheguei nesse ponto, comigo funcionou assim. Agora estou aplicando essa técnica para ver se dá esse ou aquele resultado. Então, isso também favorece muito o processo da comunicação interassistencial, porque isso gera empatia. A pessoa vê você como uma pessoa humana, que está no mesmo barco que ela, fazendo força, remando igual para superar suas dificuldades, só que você está nesse ponto, ela está naquele, o outro está num outro ponto da superação. Tá? Então, o conjunto ele vai sempre assim, do intra... Essa foi a ideia, né? Do intraconsciencial, uma ação que podemos fazer e que reforça a manifestação externa, que é a comunicação interassistencial. Marcelo, aqui no ar. Pode falar. Na questão da coloquiologia, página 1, você colocou 3 expressões, né? Eu queria entender se a minha interpretação está certa. A primeira, eu interpretei que é nosográfico, essa expressão. A segunda é homeostática e a terceira é neutra. Então eu queria saber se você fez de propósito ou se você escolheu ao acaso. Não pensei dessa forma, né? Quem não se comunica se trumbica. Ou seja, é uma frase famosa do Chacrinha, né? Que nos indica o quê? E que tem relação com a segunda. Porque se você não se comunica, o outro não vai saber da sua necessidade. Né? Se você não expressar isso, o outro não vai adivinhar a sua necessidade. Seja essa expressão através de uma dúvida, seja essa expressão através de uma exposição mesmo. Olha, estou sentindo isso, estou pensando isso, estou me vendo dessa forma. Então, quem não se comunica, se estrumbica, ou seja, perde oportunidade. Quem tem boca, vai a Roma, novamente reforçando a questão da necessidade de se comunicar. Quem se comunica, acha o que quer. Né? Você precisa chegar no local, você não sabe? Pergunta, quem tem boca, vai a Roma. E conversando, a gente se entende. É conversando que se entende. No momento que a gente para conversar, um fala, o outro fala, e vai criando o diálogo, né? A conversa a dois, e isso vai esclarecendo os maus entendidos que às vezes poderiam ficar parados meses dentro da cabeça da pessoa, ela fantasiando, imaginando e pensando uma série de questões. Então eu não pensei nesse sentido, mas sim nessa utilidade da comunicação, de dar ênfase a partir do coloquialismo na utilidade da comunicação. Tá, ok, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Waldo agora. O senhor falou aqui no ar uma expressão que eu anotei. Tem que ter gente para enraizar o processo da energia. Agora, a mini-tertúlia já não atende esse objetivo? Essa energia que é usada na mini-tertúlia, ela... Não, durante uma pergunta que foi feita, a resposta que o senhor disse foi: tem que ter gente para enraizar o processo da energia consciencial. Tem. Agora, a mini-tertúlia já atende esse objetivo? Essa tertúlia, outra reunião, onde tem gente, estão enraizando energia. Agora, o processo é o seguinte: qual a qualidade? Tá, entendi. O processo é ver a qualificação de tudo. Reunião é o que tem mais na vida. Tá, isso é muito comum. É o social. Mas, vamos ver a qualidade. Para quê? A maior parte das reuniões que existem são para alguma farra. Farra tem um monte de nome para isso, o dicionário é enorme sobre esse assunto, sobre farra. Vamos ver a qualificação das reuniões. Onde juntam 3 pessoas já é uma multidão, toda multidão se nivela por baixo. Então, vamos ficar de olho, abrir o olho. Agora aqui, nós estamos tentando reunir as multidões por cima, nivelar por cima. Aí é que muda a qualificação da raiz da energia. É isso? Agora, é como eu digo aqui,
Você é candeeiro sem azeite ou lanterna sem bateria? Não interessa se você é antigo ou moderníssimo. Se não há o combustível do autodiscernimento, você não funciona. É vegetalismo. De modo que a energia maior que nós podemos ter é pelo autodiscernimento. É aí que melhora a qualidade da energia. Valdo, e na religião católica, pelo menos se diz que o grupo de 3, o diabo que fez. É. É bem interessante, né? É As freiras usavam isso muito no colégio. A expressão é bonitinha. O verseto. É o verso. Voltando à mulher lá, que a Concierge que apareceu, que se falou hoje de manhã, é o seguinte, ela usou o termo transmigração, não. Ela só falou assim, eles foram despachados. Agora usou 2 termos. Foi separado e outro termo, e apartado. Uhum. Mas ela tinha ideia que foi pelo menos para outro planeta. Como é que é? Coisa. Não, está na cara, né? Eu já sabia, porque ela estava atrás do Zéfiro. Mas ela tinha essa ideia que foram para outros planetas, para outro planeta. Tinha. Agora, ela achou que se eles não foram, estão na dica de ir. Agora, eu, pelo que eu vi pela minha sinalética, eles já foram. Eu senti o processo. Sabe, gente, extrafisicamente, a gente tem certos processos de vivência íntima que equivale ao ato, vamos dizer, completo. Você apenas começou o ato, você já sabe o ato inteiro. Então, isso aí é um negócio seríssimo, sabe, a gente estudar mais. Pode ser que seja por aí que muitos dos grandes prodígios que o Serenão faz é por isso. Então, por exemplo, o início do princípio, do começo da sensibilidade da pessoa já alcança a inteireza do todo. Entendeu? Fica inteiraço. Isso é uma coisa seríssima. Agora, eu sinto muitas dessas coisas. Agora, uma pessoa começa a sentir isso, ela não tem confiança. Mas se ela começa a notar e ver depois, os precedentes vão se acumulando. Chega num ponto que ela não pode recusar o fato. Ela não pode negar aquilo. Ela tem que admitir. Entende? Esse caso aí, por exemplo, uma outra coisa. Se você está cuidando de assistência e tem polo pensene favorável a essa assistência, praticamente não há erro. Não acontece errar. Aquilo que você tem de inteligência, você está aplicando. Então, daquele nível de inteligência seu, você está acertando. Não tem erro. Se tem algum erro, às vezes é porque você ainda não alcançou o nível da inteligência do serenão. Mas no nível de pré-serenão, você não está errando mais. Então, isso aí é que é o sério. Agora, isso é que o povo gosta de falar, isso sobre assertividade. É isso. Voltando à mulher, eu não sei se a gente está enganado, mas você falou que ela vai fazer curso intermissivo? Não, eu não sei se ela já fez ou se vai fazer. Pelo jeitão meu, é o negócio que eu estou falando. É uma hipótese. A minha sensibilidade captou que ela ainda não fez o curso intermissivo. Então, se ela não fez, está na cara que ela saiu dali para ir para o curso intermissivo. Agora, aí vem outras perguntas. Por que é que eles não foram convocá-la para o curso intermissivo antes e levar os 8 companheiros dela? Tudo deve ter sua razão. Às vezes ela estava em dúvida. Deu um problema, impacto, por exemplo, étnico, um processo de paixão por algum problema, um fanatismo por alguma linha de conhecimento. Que isso mexeu com ela. E ela talvez tenha Mexeu. melhorado. Agora veja, na hora que ela mudou, que eu expus a situação, e ela topou a parada de entender que havia racionalidade no que eu estava falando, acabou. Mostra que ela não é boba. O nível é bom.
A pior coisa que tem é você trabalhar com quem não tem racionalidade. Agora, se a pessoa já começa e pondera com você a racionalidade, lógica, tudo é bom. É isso, por isso que é que eu convivo com vocês. Se vocês não fossem assim, vocês não iam contar, eu não estaria aqui, não. Entendeu? De modo algum. Então, isso aí, no caso dela, é importantíssimo. Ela é racional. Então, veja, ela está super madura para o curso intermissivo. Se ela não fez, eu não sei. Entende? Professor, ela era conhecida do Zéfiro no passado? É que eu não estava de manhã. Eu não sei. Não sabe ainda? Não. Lá eu falei aí de manhã que não é nada disso, não. Agora, ó, nós trouxemos aí um verbete, eu vou fazer um outro verbete. Oportunamente, isso vai ficar às claras. Nós vamos pôr as cartas na mesa. Tá certo? Aí o negócio vai ficar mais objetivo. Não é isso? Agora, é um caso sério, viu, Marina? É um dos negócios bravos que aconteceram comigo. Esse ano é o negócio mais avançadinho que aconteceu comigo. Você tem uma ideia? Não, mas esse é avançadão. Esse é avançadão para mim. Para mim. Eu não sei para vocês o que é avançado. Agora, para mim, esse aí foi avançadão. Esse aqui é o X. Marcelo, página 3, na trinomiologia, podia falar, por favor, do trinômio vontade, decisão, deliberação, resultando em convites providenciais? Então, no trinômio, né? Isso. Vontade, decisão, deliberação, resultando em convites providenciais. Na hora que a pessoa, ela se posiciona, então primeiro você faz a reflexão, aí você pondera e tem um discernimento. Até aí é uma etapa para você tomar a decisão. Aí você tem que deliberar uma ação. Então você tem que tomar qual vai ser o encaminhamento que você vai dar para essa reflexão que você teve. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou me mudar para Foz para poder estar na Cognópolis e aproveitar todos os recursos e para recursos que a Cognópolis possibilita para o meu processo evolutivo. Então, até aí ela começa a fazer uma reflexão de tudo que ela precisa organizar para poder vir para cá. Chega num ponto que ela tem que dar a deliberação. Então, quais vão ser os passos? Primeiro passo, eu buscar um emprego na cidade. Segundo passo, eu me desligar do emprego anterior. Terceiro, então, ela toma algumas deliberações. Esse posicionamento íntimo, que é energético, ele gera espaço para que você abra também os seus próprios caminhos. Que você receba convites providenciais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu cheguei na Unicim, numa reunião, e falei assim, olha, eu quero escrever verbetes. Eu quero chegar a escrever 200 verbetes. Aí ele falou, bom, bolas, é muita coisa, né? Eu falei, eu vou colocar essa meta. Eu vou colocar a meta lá em cima e eu sei que eu vou pular muito mais alto do que se eu não colocasse essa meta. Não deu 2 semanas, veio o professor Valdo aqui na tertúlia, a Kátia deu uma ideia aí, umas pessoas para escrever um verbete por mês. Então veja que eu já havia me posicionado e me deliberado a escrever verbetes. Aí veio o convite providencial para eu entrar como um dos verbos. Você já está escrevendo agora um verbete por semana, né? Olha, ainda não chego não, professor, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Chegando lá, é por aí, é por aí. Entendeu? Estou esperando. Não, tem que ser mais que 12. Tem que ser mais que 12. Haja assunto. Marcelo, diga. Na página 3, tecnologia, a primeira técnica, as técnicas para a transmissão objetiva da informação desassediadora. Na sua experiência, assim, você que tem bastante experiência, né, quais técnicas você assim, mais usa? Então, a técnica da qualificação da intenção é uma. A técnica de você olhar o horário é que basicamente assim, essa é uma técnica que eu coloquei assim na abertura, depois vem desmembrando em outras, né? A técnica das faces histriônicas, você saber usar o histrionismo, às vezes está lá, você vai ter que fazer uma coisa, levantar no meio da reunião, falar mais firme, depois você volta, continua. Então isso é uma técnica também utilizada. Saber olhar a pessoa, o local, a hora, a palavra certa,
né? Então, tudo isso faz parte de técnicas desassediadoras. O preparo anterior ao trabalho, então você já criar o clima organizacional, bioenergético, da reunião que você vai ter, já pensar naquela reunião, exteriorizar a energia positiva, já ir se conectando. A técnica de chegar antes no local. Então você chega antes ao local, você já trabalha com energia, já fica esperando as pessoas que vão participar da reunião. Então tudo isso são técnicas para uma transmissão de informação mais objetiva e também desassediadora. Porque você cria um ambiente onde você vai desenvolver o trabalho. Tá? Marcelo, aqui em tecnologia, exatamente também, pode aclarar isso de utilização da técnica das faces histriônicas? Histrionismo é como versatilidade? Ou... É você saber usar, vamos dizer, a sua expressão facial em favor das pessoas te entenderem. Então, cadê a Mercedes? Ah, está aqui. Então eu posso falar com você assim, com as sobrancelhas fechadas para baixo, isso te dá uma informação. Eu posso falar com você dando um sorriso, isso te passa outra informação. Então, saber usar a sua expressão facial a favor da empatia e do rapport com a pessoa, isso ajuda muito. Então, a pessoa está falando com a cara fechada, ela já passa uma informação, o receptor ele recebe aquilo também com uma postura. Agora, ao mesmo tempo, você fala com uma maneira mais leve, está falando uma coisa séria, mas uma maneira mais leve, a pessoa já recebe aquilo de outra forma. Tá? Então, isso faz parte da técnica. Se ganha energia boa atrás disso, melhor. Se coloca energia boa, então, aí vira impacto-terapia. Você fala aquela coisa no osso da pessoa e a pessoa ela sai bem. Né? Porque energeticamente você acolheu, orientou e aí a pessoa tem um encaminhamento. Oi, Manuel, hoje você anotou alguma coisa? Ah, não? Ah, então voltou à antiguidade. Marcelo, hoje se falou bem do histrionismo, né? A comunicação não verbal, ela não deixa de ser um histrionismo, né? Mas o histrionismo é uma coisa mais forte, vai. Ela é uma coisa mais explícita. Eu entendo assim, ela é uma coisa mais explícita. O não verbal pode ser assim. Ela está aqui do meu lado, eu estou tendo uma comunicação não verbal, né? Estou me distanciando. Agora, o histrionismo, a pessoa ela chega e ela faz alguma coisa para explicitar o que está acontecendo. Ela torna público para outra pessoa. Então, o histrionismo ele é mais explícito do que a comunicação. Mas é uma comunicação não verbal específica, sei lá. Mas eu acho que ela é não verbal. Ela pode ser não verbal, mas ela pode ser contextualizada com a verbalização. Há quem acha ela pode ser verbal. Foi o histrionismo do Hitler que fez a Segunda Guerra Mundial. Aquilo o fator que mais influiu foi o histrionismo dele. Agora, ele era um palhaço. Agora, Marcelo, tem uma técnica que você usou comigo uma vez, que é a da autoabnegação silenciosa, mas que comunicou muito. Sim. Que eu nunca mais esqueci. Eu acho que valia a pena colocar. Agora, isso daí, é bom você ter lembrado disso. Isso eu aprendi com o professor Valdo, né? Desculpa, o professor Valdo está aqui na frente, eu tenho que falar. Mas é a nossa cobaia, né? Porque ele ia nas itinerâncias, gente, e era impressionante o quanto que ele ficava disponível para a gente. Eu cheguei à Conscienciologia, eu tinha 17 anos. Então, imagina, a gente fazia um monte de perguntas bobas, um monte de besteira para ele, e ele respondia todas com a maior tranquilidade, dava risada, e fazia assim, a gente brincava assim... Para aguentar a paciência, para ampliar a paciência, tem que levar para o humor. Tem que levar para o humor. Então, isso é uma das técnicas que tem histrionismo. Levava para o bom humor e respondia a gente. Então, isso também transmitia para a gente o quê? Uma dedicação. Ou seja, para nós aquilo era uma dúvida real. Era uma dificuldade naquela etapa da nossa vida, entendendo a questão da Conscienciologia e o nosso engajamento com isso. E ele ia e se dedicava, perdia horas, fazia reunião com o Grivex em São Paulo, e a gente perguntava. Minhas reuniões sempre tinha reuniões administrativas. Toda viagem que eu fazia, até no exterior era assim. Reuniões administrativas. Então vinha a turma do Petit Comitê. Né? E às vezes é quando eu derriçava a madeira. Você entendeu? Mas tudo com muito bom humor, etc. Tal. Hoje a gente está, vamos dizer assim, na oportunidade de poder retribuir isso que eu recebi, né? A oportunidade de retribuir vamos dizer, essa dedicação, esse acolhimento e poder compartilhar, né, a experiência de 20 anos de Conscienciologia. Então, recentemente eu fui para a Intercamp, fiquei lá com o pessoal, e é muito interessante isso, você ter essa oportunidade, você se dispor. Eu acho que oportunamente você vai estudar um pouco mais agora. No seu caso, do seu temperamento, é o para-direito. O para-direito, é uma coisa que tem... Para-direitologia. Isso aí vai ser um toque para você lá na frente.
Eu que tenho visto esse cara, esse é o caminho dele. Agora, muita gente aqui vai seguir ele. Por quê? Você já vai ter todo o jogo de cintura para entender o para-direito, que não é fácil. Não é fácil. É o desafio, né? Na experiência que eu tive com ele, assim, ó, que se eu não fechasse, não ligasse as pontas, assim, um pouco depois, eu jamais teria percebido o quanto ele abriu mão na época para mim, entendeu? Porque ele estava, assim, foi uma coisa assim que marcou muito, foi uma comunicação muito forte e silenciosa. Assim, eu tive que raciocinar um pouco para fechar as pontas para entender o que ele estava fazendo. Agora, o que é bom no Marcelo é que ele é bom de oratória sem ser orador. Ele é bom de eloquência sem ser eloquente. E ele é bom de retórica sem ser retórico. Isso é o supra-sumo que todo mundo deseja alcançar. Por exemplo, vocês olham lá o povo falando no Supremo Tribunal Federal, eles não alcançaram isso. Eles não têm. Por quê? Retórica, oratória e eloquência já foram julgadas para escanteio. Isso não deve existir mais. Isso é bobagem numa era de comunicação como nós temos, com todas essas mídias à nossa vontade. Então, ficar com peroração austera, com alto nível, isso aí não tem mais cabimento. O povo lá ainda não entendeu isso. Entendeu? Então, eles ficam arranjando. E outra coisa, ao cabimento da retórica, com palavras, todas repetem, faz gesto, milhões de coisas. Não é bobagem, tudo isso já está superado. Agora, você fala isso tudo com displicência aparente. Isso é que é o ideal, é displicência aparente. Vai ser normal. Vocês estão entendendo como é que é? E isso é que é importante, por isso que eu estou falando com ele. Ele agora deve chegar ao para-direito para ver o problema do conteúdo. Como é que é a coisa mais séria lá, o que interessa na essência. Que aí você vai fortalecer ainda mais a apresentação, é a autoexpressão. Agora, ó, eu espero mais os 200 verbetes ser o mais depressa possível, tá certo? Muito bom. Nosso mensagem, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados: Caio, Webconference, Apex, Marlene e Adriana, Fórum da Paradireitologia, Luciana, Semana da Saúde, OIC, Rosa, Programa Verbetografia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós queremos agradecer aí aos 55 amigos da enciclopédia que fizeram a inscrição durante o mês de julho. São 44 renovações e 11 novas adesões. Então, nosso muito obrigado a eles pelo apoio. E lembrando aí aos amigos ainda que estão com a assinatura vencida, que por esquecimento ou até por questões de controle pessoal ainda não fizeram a renovação, ainda é tempo, inclusive, para participar amanhã do sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Vamos sortear uma vaga no curso Fundamentos da Conviviologia, uma vaga do Consim Combaia, patrocinado pela Constius, e um livro. Então você pode fazer ainda hoje ou amanhã cedo, que nós incluímos no sorteio mensal também para participar desses prêmios aqui. Obrigado. Olá, pessoal. Em nome da Apex, estou aqui para divulgar a Web Conference, conferência online que acontece todos os sábados, às 15h30, às 17 horas. Hoje eu estarei lá tratando o tema autodireção existencial. Vamos tratar as autodecisões, a automotivação, a realidade da vontade, como que impacta a vontade nessa autodireção existencial. Esse é um tema que compõe o curso Autogestão Existencial, um curso que abrange 6 meses, ele começa agora no 1º de setembro, e nós vamos tratar um pouco do tema para quem quiser se afeiçoar ao tema, entender um pouco do contexto e começar a refletir para a inscrição ou não do curso, ok? Estão todos convidados, obrigado pela oportunidade. Olá a todos. Eu gostaria de lembrá-los que faltam 6 dias para o 4º Fórum da Paradireitologia.
um evento do CAEC em conjunto com o Colégio Invisível, da Paradireitologia, que vai começar no próximo dia 10. Esse evento conta com mais de 17 professores abordando diversas temáticas e parte do valor desse curso vai ser para a construção do Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia e também nós vamos ter um aporte financeiro que é parte do valor do livro da professora Adriana Rocha, que vai estar também como palestrante. O livro dela é Professor Reflexivo, Professor de Direito, que vai ser lançado no fórum. Então, eu deixo a palavra com ela. Obrigada, eu espero vocês. Na verdade, eu vim divulgar a Tare Jurídica, que faz parte já do início da semana aí do Fórum da Paradireitologia. Hoje vai ter um debate com a professora Carla Uma e o professor Rafael Sade sobre o livro Libertação. E amanhã a gente vai ter a Tare Jurídica com a palestra da professora Rose Bernardo sobre Direito do Trabalho. Já é o início das atividades do fórum, que a ideia é ficar a semana imerso no Holopensene da Paradireito, porque é a semana que se comemora o Dia do Advogado no Brasil. Então, a gente vai fazer aí um movimento para ficar imerso na Paradireitologia. Então, está todo mundo convidado para o evento de hoje, para a palestra de amanhã, e ainda tem vaga para o Fórum de Paradireitologia. E o lançamento do livro vai ser doado para o laboratório do CAEC. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em nome da OIC para divulgar a Semana da Saúde, que acontece do dia 31 de agosto a 9 de setembro. Inicia com o curso de campo Imersão Progestoterápica, de 31 de agosto a 2 de setembro. E, na sequência, teremos alguns eventos científicos. A 7ª Jornada da Saúde, da Consciência e o 4º Simpósio de Autoconsciencioterapia. O mater pensene desse evento é a autocientificidade aplicada à saúde. Nesse evento também nós teremos o lançamento da primeira revista científica da OIC. E a outra informação é que esse evento ele vai ser pró-construção do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas. Então, todos estão convidados e os interessados, por favor, fazer as inscrições ou na OIC ou no CAEC. O número da OIC é 45 3025 1404. Obrigada. Boa tarde a todos. O próximo programa Vervetografia, ele vai ser totalmente em EAD. Não vai ter a parte presencial como a gente teve agora recente, o último programa nosso pela OIC. A gente está já com as inscrições já abertas. O programa vai começar agora no dia 23 e a gente já está habilitando as pessoas que acabam de fazer as inscrições dela para entrarem na sala virtual. Por quê? Porque o processo de aprovação do título é um processo meio demorado. Então, apesar do curso começar no dia 23, a gente já quer que as pessoas já comecem esse processo de aprovação do título. Então, a gente já liberou a aula que mostra, a aula da professora Kátia Aracaki, que mostra como ter ideias, como procurar sugestões de título para fazer verbete. A gente já liberou a aula da professora Dulcidal, que é o Self-Brainstorm, para técnica de deixar vir as ideias, para poder ter ideias, para sugerir títulos, e tudo isso em função para começar no dia 23, todos já com título já aprovado. Então, a gente convida vocês que estão interessadas, as pessoas que estão interessadas em apresentar o verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, a participarem conosco aí do programa Verbetografia. Principalmente as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, que esse programa vai ser totalmente à distância. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para o 2º Simpósio de Proexologia. Esse evento vai acontecer em outubro, nos dias 20 e 21. Nós teremos 16 pesquisadores que irão apresentar as suas pesquisas em 4 mesas de debates também. Dentre as pesquisas, nós vamos destacar TENEPS, meta prioritária na PROEX. Vai ser apresentado pelo professor Wildenilson Signorini. Reciclando a história pessoal através da interassistencialidade, professor Henrique Ribeiro. Antivitimologia e PROEX, professor Carlos Odoni.
o Para-Direito como norteador da AutoProex, professor Rodrigo Marchioli. Nós convidamos a todos, as inscrições já estão abertas. Vocês podem ligar para 045-3525-2652 ou então fazer a inscrição no site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada e até logo. O verbete da manhã é Sinergismo, TENEPS, Epicentrismo. Especialidade Predespertologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.